Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Pois é, estamos aí chegando no final do ano e o nosso Medite e Cresça está realmente uma bênção. Espero que você esteja acompanhando, fazendo leituras, anotações e espero que você esteja realmente meditando na palavra de Deus. Eu vou fazer esse vídeo aqui de duas cartas na Bíblia, na palavra de Deus, né? No sentido do cânon, elas estão em sequência, mas eu quero fazer um vídeo só das duas cartas que nós estamos meditando nesse tempo no nosso querido Medite e Cresça. A carta aos Filipenses e a carta aos Gálatas. Bom, deixa eu falar um pouquinho de cada uma delas, né? E terminar dizendo por que a gente está fazendo as duas cartas ao mesmo tempo. Bom, Filipenses é uma carta muito interessante. A igreja de Filipe é uma igreja que Paulo tinha um carinho muito grande por ela. É uma igreja que Paulo era muito grato aos irmãos em Filipos. A igreja de Filipos, ela nasceu de uma visão. A visão do anjo que disse a Paulo, passa a Macedônia. Então Paulo e Silas foram para a região de Filipos e lá nasceu uma igreja. E essa igreja se tornou uma cooperadora no ministério do apóstolo Paulo, né? E uma igreja missionária, uma igreja que sustentou Paulo com ofertas, né? Abençoou o ministério dele. E Paulo tinha, assim, afeição muito grande pelos irmãos em Filipos. Você pode reparar isso no primeiro capítulo. Deixa eu ler aqui somente o início, né? Só para a gente entender como começa essa carta e observar o carinho que Paulo tinha com essa igreja. Olha só como começa a carta, no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Ele está na prisão, né? Na primeira prisão dele em Roma. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você percebe aqui no começo da carta que é um começo carinhoso, né? Um começo assim afetuoso que Paulo estava escrevendo aqui para os irmãos em Filipos. É nessa carta que a gente vai ter dois textos que são muito conhecidos. Um está no capítulo 2, que Paulo vai falar da dupla natureza de Cristo, né? Natureza divina, natureza humana e natureza divina. E você vai observar no 5 a 11, né? Aí você vai ver realmente a divisão que ele vai fazer didaticamente sobre a natureza humana e a natureza divina de Cristo. E eu destaco também aqui um versículo que todos nós conhecemos e às vezes usamos quando estamos vivendo uma situação difícil, o que realmente é uma bênção e deve ser usado, evidentemente. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Filipenses 4, versículo 13. E Paulo está dizendo isso porque ele está sendo grato aos irmãos em Filipos, porque abençoou o ministério dele, né? Então ele estava dizendo que ele sabia conviver com a dificuldade, com a luta, mas também sabia conviver com a fartura, né, com a abundância e por aí vai. Então essa carta aos Filipenses, uma carta assim cheia de amor. Se você pudesse entender a carta, entenda assim, uma carta com um formato amoroso, né? Um perfume que inclusive Paulo recebe a visita dos irmãos de Filipos na prisão e eles querem dar um presente a Paulo e Paulo vai dizer que aquilo era como se fosse um perfume, né? Então essa é a carta aos Filipos, perdão. Só que a gente já está aí meditando na carta aos Gálatas. E interessante que Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, o seu sentimento não é o mesmo quando ele está escrevendo aos irmãos em Filipos. Paulo, quando escreve aos irmãos em Filipos, está assim, cheio de amor, doçura, né? Está com gratidão no coração. Só que quando ele escreve aos Gálatas, ele está zangado. Ele está muito zangado e ele está escrevendo a carta de próprio punho. E por que Paulo está zangado e escreve a igreja da Galácia do Sul? Né? Qual a razão de Paulo começar diferente da carta aos Filipenses? Filipenses ele escreve
branda, amorosa, com gratidão. E Gálatas ele escreve assim, zangado. É simples. Porque os judeus estavam ensinando, pregando que os gentios convertidos deveriam circuncidar-se. E Paulo vai combater isso de maneira veemente. E os irmãos estavam apostatando da fé. E aí Paulo vai escrever e vai chamar até os irmãos de insensatos. Ó insensato Gálatas, está escrito aqui na carta em que nós estamos meditando nesse tempo, né? E essa carta Paulo vai falar sobre a graça do Senhor, a lei que ele não despreza, assim como Cristo não desprezou, mas ele vai dizer que a lei serviu de aio, de condução, né? Aio na cultura antiga, uma espécie de um pedagogo que estava ali pronto para poder ajudar uma criança que estava iniciando, dando início à vida, né? Alguém que ensinava as principais lições da vida, né? Pedagogos, né? Do grego. E o aio é isso. Então, para Paulo, a lei serviu de pedagogo, de aio, de condução para que viesse a graça em Cristo Jesus. E essa carta termina Paulo exaltando a cruz de Cristo, exaltando estar no Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça. E ele vai dizer, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas desse Evangelho da cruz. E ele vai dizer nessa carta que se for pregado outro evangelho que não ser esse evangelho da graça da cruz, que seja maldito, que seja anátema. Então essa aí é a carta aos Gálatas, né? Então, diferentemente da carta aos Filipos, ele está bem zangado. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer